Bom, este é o laboratório 2 de FEMEC. Nós iremos estudar o movimento retilíneo uniforme. Meu nome é Vinícius Alves. Eu sou o Caio Colosso. Gabriela Inácio. Alex Takshita. Renato Lucchini. Certo. Eu vou começar introduzindo um pouco sobre o que seria o movimento retilíneo uniforme. Basicamente, ele é caracterizado por sua uniformidade de deslocamento, de distância e intervalos de tempos iguais, que resulta em uma velocidade constante e sempre ocorre ao longo de uma linha reta. Como objetivos, a gente tem determinar as medidas experimentais de distância e tempo de quando o carrinho passa por cada sensor no trilho de ar, determinar a reta de regressão linear que melhor representa o movimento retilíneo uniforme, determinar a velocidade inicial com que o carrinho parte do disparador. Experimentalmente, podemos obter as posições em que um corpo se desloca e o tempo presente em cada posição com a ajuda de um trilho de ar. No caso, os valores foram sorteados pela impossibilidade de estar no campus para realizar o tal experimento. Com esses valores, serão calculadas as incertezas por meio de sua média e desvio padrão da média que veremos nos slides a seguir. O procedimento realizado para o cálculo da determinação da reta e velocidade inicial foi pegar os dados fornecidos e determinarmos as incertezas relativas e utilizarmos as fórmulas fornecidas. Após fazer isso, chegamos nos valores do coeficiente angular e do coeficiente linear e conseguimos montar a reta que melhor se adequava aos pontos obtidos pelos experimentos. Após a coleta de dados, conseguimos montar essa tabela com 3 medidas para cada distância e 4 medidas para cada tempo marcado pelo sensor. Para chegarmos nas medidas experimentais, precisamos fazer a média aritmética para achar um valor definitivo de cada medida, mais o seu desvio padrão, que é a sua incerteza. E com isso montamos a tabela com a distância entre os sensores e o tempo para cada sensor. Como as distâncias medidas foram entre os sensores, precisou-se usar propagação de erro para somar as distâncias entre os sensores e chegar a distâncias em que os sensores estão do disparador. Com isso, obteve-se essa tabela final e utilizamos propagação de erro para calcular o tempo ao quadrado. Com os valores finais obtidos na tabela anterior, bastou utilizar a substituição, né, nessas fórmulas para obtermos o coeficiente A e o B, além de suas respectivas incertezas, representadas pelo ΔA e ΔB. Esse foi o gráfico que a gente obteve com a equação da reta, onde o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Eu vou mostrar o gráfico para vocês, um pouco com zoom aqui, porque como a incerteza é muito pequenininha, a gente não consegue ver com muita clareza. Mas, só para explicar o gráfico, dentro desse feixe aqui onde eu estou apontando para vocês, seria onde cabe a incerteza que a gente chegou com os resultados. Para se determinar a velocidade inicial do objeto, nós precisamos do coeficiente angular, isto é, dividir-se o eixo de distância, nesse caso a variação em y, pela variação em x, que é o espaço dividido pelo tempo, para encontrarmos a velocidade inicial, que é de 71,2 e uma incerteza de 0,8 centímetros por segundo.